E hoje eu convido você para abrir a Escritura comigo no Salmo 90. Salmo 90. E especialmente eu quero pensar sobre o que diz o verso 12 do Salmo 90, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É isso mesmo. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Aí você pergunta aí, como é que eu aprendo a contar os meus dias? Para que eu atinja esse objetivo de ter em mim um coração sábio. Como é que eu aprendo? Eu quero ter um coração sábio, diz você. Mas como é que eu aprendo? Como é que eu vou discernir o ensino de Deus? Porque aqui diz: ensina-nos. Ensina tu a mim a sabedoria, a contar os meus dias, a entender, a discernir quem eu sou no espaço-tempo, essa existência que eu tenho. Cada dia que eu envelheço, mais eu me torno íntimo do menino que eu fui em Manaus até os 10 anos de idade. É interessante isso, porque eu não volto aos 40, nem aos 30, nem aos 20. Eu volto ao menino. Eu não sei com você que tem a minha idade, mas eu cada vez me sinto mais íntimo de quem eu fui no início da minha existência. E vejo as marcas do menino, os sinais, as preferências, os traços psicológicos, de personalidade, de interesse daquele menino. Vejo os vícios daquele menino, as pequenas doenças psíquicas daquele menino, os traumas que não se transformaram exatamente em dor, mas que geraram as suas consequências e as suas implicações na vida daquele menino. De modo que eu não estou mais próximo de mim aos 50 hoje, nem aos 40, nem aos 30, nem aos 20. Estou mais próximo de mim, mas minhas memórias muito reminiscentes e, graças a Deus, vívidas, de quando eu tinha 3 para 4 anos, 4 para 5, de 6 em diante eu já tenho uma memória muito escorreita. De 7 anos para frente eu tenho praticamente cronologias. E a memória que Deus me deu me ajuda muito nessa viagem. Por que eu estou falando isso tudo? Porque faz parte de a gente aprender a ter um coração sábio, a gente também ter memória de si mesmo. O que o Salmo diz, quando propõe que a gente aprenda, quando ele diz e traz essa evocação, e que é também uma invocação, é um falar para dentro, é um falar para o sublime: ensina-nos, que é ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Você quer ter um coração sábio? O que o Salmo ensina sobre isso é simples. E quem quer que adquira esse discernimento não tem como não aprender e não crescer na direção de ter um coração
que seja um depósito de sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. E o que o Salmo tem a dizer sobre isto? Quando ele chega aqui, ele já deu todas as dicas do que seja necessário para que se alcance esse coração. Primeira coisa que o Salmo apresenta é um contraste entre a eternidade de Deus e a fugacidade da existência humana. Deus é, mas eu tenho só uma existência de dias muito rápidos e que se esvaem rapidamente. Se eu considerar só quem eu sou aqui no espaço-tempo, só quem eu sou no espaço-tempo, meu Deus, quem eu sou? Quem eu sou? Por isso eu me lembro tanto do menino, porque hoje eu já sou um velho. E a vida passou assim. Quanto mais velho eu fico, mais eu discerno a fugacidade de tudo, do tempo, das vaidades humanas, das soberbas, das arrogâncias, das presunções, das importâncias, dos sentimentos de medição, de competição. Tudo isso vai ficando cada dia mais patético. Se já era patético quando eu era mais jovem, imagine hoje. Hoje vai ficando praticamente algo asqueroso. E o que o Salmo diz é: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, de geração em geração. Ele faz uma evocação genealógica. Ele conta para trás. E tanto mais quanto ele consiga viajar no tempo para trás, mais ele vê que tudo quanto o ser humano de algum valor ou significado possa ter é por causa dessa realidade de que nós somos sobreviventes do refúgio. Nós todos, os humanos, e eu sou um sobrevivente do refúgio. Meus pais, meus avós, os que me precederam, e numa escala global, e numa escala de natureza vinculada à minha própria existência como um humano planetário, eu só estou aqui porque nós somos seres que sobreviveram no refúgio. Sem esse refúgio, nós teríamos já dado cabo de nós mesmos. Especialmente no século XX, nós chegamos ao ponto de podermos explodir a Terra 100 vezes. Nos anos 70 e 80, os arsenais nucleares, as informações que começaram a brotar no início dos anos 80 é que nós, humanos, tínhamos equipamento nuclear para destruir o planeta no mínimo 100 vezes, talvez 200 vezes. Explodir, não ficar nada, espalhar caco de terra para todo lado. Mas nós não conseguimos fazer isso contra nós mesmos, porque em algum lugar da mente de todos os seres humanos e dos corações de todos os seres humanos existe, de maneira consciente e inconsciente, o fato necessidade de nos abrigarmos no refúgio. É o refúgio que tem nos salvado a vida, de geração em geração. Do contrário, nós não estaríamos aqui. Isso numa escala universal, tanto no espaço-tempo quanto na abrangência espectral do que está acontecendo contemporaneamente entre nós, quanto também na perspectiva mais individual.
Meu Deus, eu olho para mim, daquele menino para cá, e vejo as milhares de vezes em que eu fui salvo pelo refúgio. O refúgio me abraçou, o refúgio correu atrás de mim, o refúgio me encontrou, o refúgio me cobriu. Quantas vezes, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. E aí há um contraste que se estabelece propositalmente. Ele viaja para um tempo primordial, um tempo pré-histórico, pré-tudo quanto a gente possa considerar pré. E diz, antes que os montes nascessem. Aí você imagina todas as grandes montanhas, todos os Everestes planetários, todos os picos da neblina, tudo que seja monte, antes que os pães de açúcares, antes que as pedras da Gávea, antes que os montes nascessem e se formassem a terra, como ela é, com a cara que ela tem, com os oceanos que ela possui, antes que se formassem a terra e antes que se formasse o mundo, o cosmos, de eternidade a eternidade, para além do espaço-tempo, antes que houvesse espaço-tempo, para além do Big Bang, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és Deus. Aí ele, de repente, chama o homem, chama a escala humana para dentro dessa dimensão absolutamente imensurável, para além de toda medida de espaço e de tempo. Aí, de repente, aparece o homem. E ele diz, tu reduzes o homem ao pó, porque é uma expressão para lembrar que o homem veio desse material orgânico, do planeta, desse planeta que é em Deus antes de ser em Deus. E aí ele diz, tu reduzes o homem ao pó, assim como tu tiras o homem do pó, tu reduzes o homem ao pó. O homem tem que lembrar sempre que é pó. E se contrastar com esse que sempre é Deus, desde antes de haver Big Bang, desde antes da evolução de todas as coisas, Ele é Deus. E eu sou pó. Ele reduz o homem ao pó, ele cria a terra é a terra é pó também. Ele reduz o homem ao pó e diz, voltem, voltem, filhos dos homens. Em outras palavras, aquele que me criou é aquele que me lembra quem eu sou, qual é a minha natureza, de onde eu venho, de onde eu procedo, qual a minha viagem para chegar até aqui. E aí ele diz, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Lembra aquele que queira aprender sabedoria, primeiro, essa natureza indizível, indiscernível do Deus que é, e que é antes de todas as coisas e que está para além de qualquer mensurabilidade. Ele é. E aí ele diz, você não é, eu tenho que admitir que eu não sou, que eu sou um fenômeno dessa voz que me chama, que me evoca. E o meu tempo de passagem por aqui é nada. E ele, o escritor do Salmo, que é atribuído a Moisés, e obviamente não é, mas é atribuído, é uma pseudoepígrafe. No entanto, o que se diz é, medindo numa escala tola,
No verso 4, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Para quem diz que ele é Deus antes de haver monte, antes de haver terra, antes de haver mundo, antes de haver cosmos. Medir isso tudo em escala de 1000 em 1000 é colocar milímetros, é colocar um átimo como medida de tempo. Para eu me chocar mesmo, e quanto mais a ciência evolui, mais chocado eu fico com quem eu não sou e com a arrogância do que eu presumo ser. É patético, mas eu não aprendo sabedoria enquanto eu não tenho esse contraste estabelecido como consciência lúcida em mim. Tu os arrastas na torrente. Todos os humanos são arrastados na torrente. Diante de ti, nós todos somos como um sono. Somos como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce à tarde, murcha e seca. Se eu quiser ter uma possibilidade de aquisição de sabedoria para mim, eu preciso ter consciência de quem Deus é e contrastar a realidade de quem Deus é com a minha finitude, com a minha passabilidade, com a minha realidade de passageiro fugaz, que aqui é descrito como uma relva. Eu sou relva, eu sou erva. De madrugada é aquele menino. A madrugada da minha vida é aquele menino. De madrugada viceja e floresce à tarde, agora, já ficando velho, murcha, vai murchando cada vez mais, até que seca. Seca sim, alguém tem dúvida disso? Quer aprender sabedoria? Aprenda esse contraste. E pare de ser idiota. Pare de ser arrogante, presunçoso. Pare de crer que as suas conquistas vão ficar. As suas conquistas do espaço-tempo têm a chance de ficar tanto quanto um amontoado de pó tem chance de continuar. Então deixe a sua vaidade praticamente insana, totalmente insana, louca, idiótica, abandone-a, olhe para Deus, choque-se com o contraste e quebrante-se, meu irmão relva, minha irmã erva. Saibamos e discernamos quem nós somos. É a melhor chance que a gente tem de se curar, ou de pelo menos encontrar um paliativo que diminua a manifestação idiótica do nosso ser. Cara, você está acabando, não viu ainda não, menina? Você está acabando, pare com isso. Está passando. Menina, houve um tempo que se cantou assim para você, não é? Te carreguei no colo, cantei para te dormir. Hoje a música continua de outra forma, com outra poesia. Hoje você está velha, está murchando, é erva, é relva, vai secar, vai desaparecer. A realidade é essa, menina. Ele prossegue. Você quer alcançar um coração sábio? Entenda quem você é em relação ao Deus, em quem e para quem o próprio universo é algo que teve um começo mensurável. Hoje a gente sabe que isso tudo começou, pelo menos enquanto não haja uma revisão científica do processo,
Tudo isso começou há 14 bilhões de anos atrás. É a idade disso. Para esse que de eternidade em eternidade é Deus, isso aqui não é nada. E eu? Quem sou eu? Se o universo não é nada, quem sou eu? Eu sou absolutamente, nessa escala de tempo e espaço, menos do que nada, e você também. Pare de idiotice. Isso vai curar a sua vida se você entender, discernir, crer e manifestar o resultado dessa compreensão como atitude. O fruto dessa atitude é sabedoria. E aí se prossegue dizendo: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. É interessante que se faz evocação da condição humana. No verso 7 e também no verso 9, se diz que a gente vive sob ira, sob o medo da ira, sob a culpa, que se transforma em expectação de juízo. A maioria dos seres humanos, na história da civilização, na história que a gente tem de registro da consciência, a maioria de nós viveu sob a ira. A maioria de nós viveu esmagado pela culpa, pela sua própria relatividade, e relatividade transformada em culposidade. Conturbados, seres angustiados, gente sem solução interior desde sempre. Você viaja para os registros mais antigos, para os tablets cuneiformes da Mesopotâmia, viaja para as mesmas realidades escritas no Egito, viaja para onde quer que você tenha uma civilização que produziu relatos. E o que você encontra? Você encontra sacrifícios para aplacar a ira, a ira. A história humana é a história de seres vivendo, querendo aplacar a ira. Por quê? Tentando aplacar a ira? Por causa da culpa latente, que não foi inventada pela sociedade judaico-cristã. A sociedade judaica já vivia sob intensa ira. Provavelmente tenha sido uma das sociedades mais culpadas, a sociedade do Velho Testamento, com aquela quantidade extraordinária de sangue derramado nos altares. Sangue, 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 sangue. O que é isso? Senão a conturbação da culpa em ebuliência diante de nós por causa da expectação do juízo, da ira, em todo o mundo, em todas as civilizações, não apenas na sociedade judaico-cristã. Sociedade judaico-cristã apenas sofisticou, transformou essa culpa em religião mais elaborada. Depois evoluiu para transformar isso numa filosofia culposa. Depois transformou isso numa psicologia da angústia humana. E tudo isso foi elaborado de maneira sofisticada no ambiente da sociedade judaico-cristã, onde todas as filosofias da angústia cresceram mais do que nunca e as psicologias humanas se desenvolveram na sociedade judaico-cristã. Mas não é algo que aconteça só na sociedade judaico-cristã. Isso precede os semitas, precede
toda essa linhagem, isso tem a ver com aquilo que trouxe o dilúvio, isso tem a ver com aquilo que fez todas as civilizações da Terra derramarem sangue em profusão na intenção de aplacar a ira das divindades, todas elas. Os judeus tinham uma só, os outros tinham muitas, mas todos viviam sob a mesma angústia culposa, a mesma conturbação. E esse contraste está aqui estabelecido. Iniquidade, ira, conturbação. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. O cara esconde, 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 mas ele vive com aquela sensação de que tem uma luz mostrando a verdade de quem ele é. Isso produz imensa conturbação. Ele diz no verso 10, no verso 9, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, existências inteiras começando e acabando debaixo do peso da culpa e acontecendo sob a conturbação culposa. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Por essa escala aqui, para mim, faltam mais 5. É o teto, pelo menos era o teto na antiguidade, quando esse texto foi escrito. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Era a média humana daqueles dias. Pouca gente atravessava, passava daquilo. E esse salmo, que é atribuído a Moisés, é atribuído a um homem que, pela Bíblia, viveu 120 anos. Portanto, deixou esse teto aqui para trás 50 anos, quase que dobrou o teto, dobrou a meta. Mas os dias da nossa vida, meu Deus, chegam a 70. Agora que nós melhoramos a nossa condição de vida, algumas sociedades na Europa já chegaram a 75, 78 anos. Mas nós, na média universal, ainda nem vivemos isso. Não temos nem 70 como teto, ainda tem uma quantidade absurda de gente morrendo jovem, ou antes disso. Mas o fato é que se eu quero alcançar um coração sábio, eu tenho que saber que esta existência aqui não dura para sempre. Nunca durou. Quem foi que te enganou? Eu estou sabendo que eu estou em contagem regressiva há muitos anos e que os limites da minha vida estão postos. Eu sei disso há muitos anos e que eu também não fui antes disso ainda. Por mera graça de Deus, eu sei todo dia. Todo dia. Eu sei que estou chegando aqui, nesse teto. Nesse teto do Salmo, faltam 5 anos. Aí ele se torna um pouco mais generoso e diz, ou em havendo vigor, se houver força, a gente pode chegar a 80. E tem muita gente que consegue chegar a 80. O problema é depois disso. Só com algumas exceções, a gente não vê a instalação do que acontece na vida depois dos 80. No mínimo, é canseira e enfado o que vem. Mas vem Alzheimer, vem caduquice. Se você é muito bom, no mínimo você vai perdendo a memória de algumas coisas, especialmente a memória das coisas recentes. Por isso é muito mais fácil uma pessoa como eu ter memórias muito nítidas da infância, ou até da adolescência, ou da primeira juventude adulta.
do que memória da semana passada, memória mais recente. Eu tenho mais dificuldade de guardar isso e não esqueço aparentemente de quase nada do passado. Mas porque a gente vai aprendendo a sabedoria de que haverá fraquezas, sequelas, diminuições de algumas potências que antes eram naturais e que agora já não são. E tudo vai acabar. A sabedoria manda que eu tenha isso não como uma ideia, mas tenha isso como consciência, que se transforme em atitude, que produza novos comportamentos, que gere novos frutos, que crie novas obras na minha vida. O que passar disso é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, rapidamente. Cara, é rapidamente. Você que é moço, que é jovem, que está me assistindo, diz, pô, mas que papo de velho, eu fui cair hoje aqui nessa conversa geriátrica. Acorda, garoto, acorda, menina. Preste atenção, rapaz forte, homem ainda vigoroso, achando que pode tudo. Ouça o que eu estou dizendo, essa é a conversa da sabedoria, não da geriatria, não dos velhos. É o papo dos sábios, você entendeu? Então preste atenção, porque tudo passa rapidamente e você vai voar. Você é uma pipa, eu era um soltador de pipa, um empinador, como a gente chama lá em Manaus, um empinador de pipas. Eu fui um empinador de pipas, eu vivia correndo atrás de papagaios, fazendo rabiola, fazendo cerol, fazendo os meus próprios papagaios junto com meu pai, que me ensinou. Eu aprendi a fazer tranquilamente os meus papagaios, os empinava e passava o dia olhando para o céu, que os meus olhos ficavam cheios de posta de sangue. Posta. A minha avó materna entrava em crise, dizia, um dia você fica cego. E naquele tempo, ninguém tinha óculos escuros, e nem botaria óculos escuros na cara de um menino, que ia arrancar aquilo, jogar fora, como uma blasfêmia aos meninos. Passa rapidamente. E olha eu como eu voei, e estou aqui falando com você. Todos que estão aí, veem aqui um vovô. E não mais ninguém além de um vovô. Porque vovô é o que eu sou. Porque tudo passa rapidamente. E nós voamos. Aí ele retoma o tema da ira. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ele diz, meu Deus, é tudo muito, muito rápido. E quem é que conhece esse significado? O poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Quem? É então, e só então, que chega o verso em relação ao qual eu quero que você pense, porque ele é o centro desse salmo. O centro desse salmo é este aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos. Aí ele prossegue, depois de dizer, olha para Deus. Olha para Deus. Deus é Deus antes de tudo que a gente conhece, antes de tudo que a gente imagina. Aí ele diz, olhe para você mesmo. Quem é você? Você é feito de pó, volta ao pó. Você não é nada. Eu, na minha vida, eu já voltei ao pó. Já tive que ressuscitar do pó. Já experimentei a angústia de existir várias vezes
a mais ardente vontade de morrer, porque nada fazia sentido. Porque eu mesmo conheço a força do significado de viver sob a culpa, com a expectação da ira. Já vivi isso em fases diferentes da minha curta existência. Ele diz: saiba quem é Deus, saiba quem é você, conheça a sua constituição, que ela é feita de uma expectação culposa, há uma pulsão culposa nos seres humanos, verificada em todas as civilizações, conforme eu disse antes, de maneira resumida, mas bastante. Sem compreender isso, sem entender essa escala, sem discernir o teto da gente, sem perceber como tudo isso é fugaz, ninguém vai alcançar a sabedoria. E ele prossegue no verso 14, dizendo: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias da nossa vida. Ele, ao discernir quem Deus é, a inalcançabilidade de Deus, é Deus que nos alcança, não somos nós que alcançamos Deus. Para nós é uma impossibilidade absoluta. Nós somos a erva, nós somos a sombra, nós somos o graveto na torrente. A gente passa como um sono. A nossa vida não é nada, é erva. É como uma sombra passante, para lá e para cá. Se eu não entender isso, eu não tenho uma base sobre a qual aprender nenhuma sabedoria na vida. Se eu me pensar com durabilidade eterna, a insensatez é o meu destino permanente. Permanente. Se eu me pensar com durabilidade eterna, a insensatez é minha companheira permanente. Sacia-nos, porque dependendo de nós, nós não temos em nós mesmos o poder da saciedade, da satisfação, da autorrealização, não existe em nós. Nós precisamos desse derrame de graça. Tu que nos tiraste do pó, que nos reduzes ao pó, tu que mostras pela realidade da revelação de quem tu és, tu mostras quem nós não somos. Se vivemos da arrogância do espaço-tempo na história, nós somos só uma sucessão de acontecimentos, nós somos um elozinho, um fragmento no processo, nada além disso. Nada além disso. E nós não somos capazes de produzirmos a nossa saciedade, a nossa satisfação, a nossa plenificação. Nós não produzimos de nós mesmos. E se temos a falsa impressão, em algum momento da juventude ou da idade adulta jovem, que nós temos esse poder, eu lhe garanto, amigo, que quando vai chegando aquele tempo em que a amendoeira vai ficando branca, vai se agrisalhando e vai ficando branca, só os idiotas permanecem crendo que eles são capazes de saciedade absoluta. Essa só visita o coração daqueles que se renovam diante do eterno, que é Deus antes de haver a ervilha primordial do Big Bang. Ele é, e tudo que existe, existe nele. Somente ele me sacia.
Essa é outra sabedoria, que só vem depois de eu admitir e conhecer a eternidade de Deus e a finitude humana. Eu começo a entrar num estado de quebrantamento que diz: me plenifica, me sacia. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, com a tua benignidade, para que a gente se encha de louvor, para que a gente se encha daquela alegria que te contempla, que te enxerga em tudo e que te louva pela expressão do nosso respirar, contente, saciado pela tua misericórdia. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Nós só conseguiremos viver em estado de alegria grata, de gratidão na vida, se o nosso coração se abrir para receber esse saciar do refúgio que nos cobre, da consciência de que existe um abraço que nos salva das nossas culpas, das nossas iniquidades e da irrisoriedade da contemplação da nossa própria existência. Existe algo para além do que se esgota com o pó do meu corpo. Isso acontece quando o meu coração aprende a sabedoria e aprende o contentamento que vem do derrame da graça de Deus em nós, que me faz ter a ousadia de dizer, como eu já disse muitas vezes, mas isso eu já disse muitas vezes, especialmente nos piores anos da minha existência, entre 1998 e 2005, os piores anos da minha existência, quando eu conheci todas as perdas e todos os infernos. E a minha maior repetição, me lembrando de tanta graça que me tinha coberto e visitado toda a minha vida, até eu me atropelar na minha arrogância e me enredar na minha vaidade, na minha soberba, e experimentar o pó das perdas e das reduções mais dramáticas da vida. Eu vivia andando e dizendo o que eu lerei para você agora: Senhor, alegra-me de novo, pelo menos por tantos anos quantos me tens afligido, por tantos anos quantos eu tenho suportado a adversidade. Me dá pelo menos a chance de ir para frente. Sinceramente, a minha mulher é testemunha disso. Eu tinha absoluta convicção de que eu não ia passar muito tempo dos 50 anos, que eu não chegaria aos 60 de jeito nenhum, que o meu coração não iria aguentar. Eu já tinha uma fibrilação atrial desde 27. Depois se constatou que eu estava todo entupido pelo estilo de vida que eu tinha vivido por tanto tempo. E aí puseram stents e o médico, no particular, eu chamei e falei: escuta, qual é a perspectiva? Eu não queria que a minha mulher ouvisse. Ele ficou assim meio constrangido, mas me falou: olha só, pastor, 6 a 7 anos, se tudo der certo. E hoje eu tenho esperança de chegar aos 80, 85. Esperança, alegria e desejo. Uma esperança que se alimenta na alegria que eu tenho, sobretudo hoje em dia, nos meus netos, de querer vê-los uma idade maior. Isso trouxe um rejuvenescimento em mim, porque eu que sei que já passei da morte para a vida, nunca tive problema algum com isto. Mas agora eu tenho pedido que ele
prolongue os meus dias e me encha de alegria por tantos anos quantos eu suportei a adversidade. Multiplique isto adiante de mim, para além das expectações, para além dos anos das minhas muitas tribulações, que muito para além, que Ele dobre, que Ele triplique, que Ele faça o que Ele queira, segundo a sua graça infinita. Mas essa foi a minha oração mais repetida, eu andava em cima disso, era nesse chão que eu pisava, dizendo: Senhor, por favor, hoje é só agonia, mas me alegra de novo por tantos anos quantos tu me tens dado como aflição, e por favor eu te imploro que tu faças a tua alegria me visitar por tantos anos quantos eu tenho suportado a presente adversidade. E hoje eu sei que a graça dele é maior do que essa oração. Não é por tantos anos quantos eu tenho suportado o sofrimento, a tribulação, não. É infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É infinitamente mais. Segundo que tudo aquilo que pedimos e pensamos, porque além da longevidade possível ainda nesta vida, eu sou um filho da eternidade, eu não sou filho do pó. Adão era filho do pó. Em Cristo eu sou filho da ressurreição do pó. Sou filho da incorruptibilidade em Jesus. Por isso eu não digo mais: sacia-nos por tantos anos quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Hoje eu digo, e a minha oração é outra: Senhor, que se realize em mim infinitamente mais do que tudo quanto eu pedi um dia, ou eu pensei um dia. Realiza a manifestação do teu poder que opera em mim, porque eu não sou filho do pó de Adão, eu sou filho de Cristo Jesus na vitória da ressurreição. E aí eu digo aos teus servos e a mim: apareçam as tuas obras, muitas outras obras, derrama feitos de graça sobre a minha vida. Realiza muitas outras operações ainda em mim. E aos meus filhos, que eles vejam a tua glória, os meus netos, os meus filhos, que todos eles, Senhor, vejam a tua glória. A tua glória. A começar da tua glória na minha vida, que eles já veem e celebram, que eles vejam a tua glória na vida deles, na geração deles, na existência deles, nas decisões de fé e vida que eles tomem, que para eles resplandeça a glória, tanto quanto eu vejo a tua glória em mim, e muito mais do que eu experimentei, que tu derrames na vida e na existência de cada um deles. Seja sobre nós todos, Senhor, a tua graça, a graça do nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, o que temos feito em amor, em fé, em esperança, em bondade, em fidelidade. Confirma, realiza em nós, através de nós, e sela, confirma cada coisa que temos feito em teu nome, dito em teu nome, por tudo aquilo que a partir de nós tem se transformado em bênção tua na vida de milhares de outros. Confirma, Senhor, confirma. Que seja sobre nós a tua graça e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra de amor, a obra do amor
que é a única que dura para sempre, confirma a obra do amor nas nossas vidas e nas vidas daqueles que vivem conosco e muitas vezes em razão de nós. Olha, quem aprende isso, quem sabe isso, aprendeu juntamente com tudo isso um coração sábio. Quem não sabe isso, quem não aprende isso, quem não pratica a existencialidade lúcida dessa consciência, não alcança a sabedoria, jamais. Vive como bobo e morre como tolo. Nasce como um infante e morre como um imbecil. Quem não aprende isso, na juventude sente angústia e na velhice pavor. Quem não aprende isso, anima-se em presunções, arrogâncias e vaidades até vê-las murcharem, secarem e não haver mais ilusão que os iluda, que os engane e que os anime com a mentira das falácias. Quem não aprende isso será sepultado na idiotice. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, a entender, a discernir quem nós somos, para que alcancemos um coração sábio. Senhor Jesus, que essa palavra tenha entrado como espada de dois gumes no coração, na mente, na alma, no espírito, na consciência, no ser, no carnegão da nossa vida. É o que eu te imploro, e que ela se plante em nós, e que ela faça nascer em nós a árvore da vida, na qual nós vamos comer o fruto da sabedoria eterna. É o que eu te peço para mim e para todos os que estão dizendo amém e colocando os seus corações ao alto e dando glória ao teu nome e decidindo viver assim. É o que eu peço agora em nome de Jesus. Amém e amém.